Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já estamos no episódio 96, se não me engano, tá bom? E hoje também nós estamos com convidados muito especiais da nossa comunidade brasileira aqui no Japão. Logo, logo pedi para eles se apresentarem, porém, antes agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores e apoiadores, né? Agradecer primeiramente aqui ao Açaí Motion, né? Agradecer ao Santana do Açaí Motion. Mas se porventura alguém ainda não conhece o Açaí Motion, acredito que muita gente já conhece aqui no Japão. Mas o Açaí Motion é um energético brasileiro, né? Ele é envasado aqui no Japão. Ele, esse energético ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, né? Mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também, tá bom? Algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso o extrato de açaí que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná que seria a fonte natural de cafeína, e extrato de cenoura negra, né, que seria corante natural, e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dicas de consumo: aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E também evite agitar antes de abrir. Do resto é só apreciar o Açaí Motion, tá bom? Então é isso. Agradecer ao Açaí Motion, agradecer ao Santana novamente. E também agradecer ao Portal Guma, né? Aqui na pessoa do Claudio Sugimoto está nos apoiando. No caso seria o nosso apoio de mídia, né? Eles têm a página deles, portalguma.com, ou também o Instagram, né? Portal Guma, né? E no caso da página deles também tem a parte do Drivecast, né? Então por lá vocês podem estar acompanhando o Drivecast, tá bom? Então é bem bacana. E também tudo é relacionado aos eventos da comunidade brasileira aqui no Japão. Vocês podem acompanhar por lá. Então é isso. Obrigado ao Portal Guma, obrigado ao Claudio Sugimoto. E é isso. Não estou esquecendo de ninguém, né? Acredito eu. E é isso então. Agradecer aos nossos convidados de hoje, né? E pedir para eles se apresentarem, né, por favor. Boa tarde, meu nome é Renata Xizido, sou esposa do Renato Xizido, que já foi entrevistado aqui, né? Hoje ele está de meu cão de apoio emocional ali atrás. Também está o meu filho Leonardo junto com a gente. Eu sou esposa, mãe, dona de casa e moro no Japão há 6 anos e agradeço pelo convite, Marcelo. Eu que agradeço por você ter aceito participar. E também incentivo vocês a experimentarem o Açaí Motion, porque realmente é uma delícia, viu, gente? Não é porque eu tô aqui Drivecast. no Drivecast que eu tô falando, não. É muito gostoso mesmo. Tá ótimo, então. Então, obrigado, então, Renata. Obrigado. Renata, também quiser dar uma palavrinha também, né? Boa tarde, Falar. pessoal. Hoje eu tô aqui só como é que fala? Apoio emocional. Apoio Apoio emocional emocional. e passageiro. Sou só passageiro aqui hoje. Hoje a entrevista é com a Renata, não é comigo não. Tá ótimo. Vamos ver. Inclusive foi o Renato, né? Que né, fez a conexão, logicamente, né? Ela- Com a Renata, né? Ele falou que a esposa dele já fez muita coisa, né? Muita coisa. Nossa, na hora eu fiquei assim, Muita interessado. coisa. Falei, não, eu quero ouvir as histórias dela, no caso, né? Mas tá bom, então. Vamos lá, então. Passear, então? Vamos lá. A gente tá hoje em Kosai. Tá bem bonito aqui, né? Esse parque aqui, né? Tá. Sakura ali na... Tá bom pra você tirar foto, né, Renata? Daqui a pouco eu vou lá fazer umas fotos. Mas, Renata, eu sempre... Opa, a saída é pra cá? Deixa eu ver. Aqui atrás, Marcelo. É pra cá? Ah, tá. Nessa saída aqui. Mas eu sempre começo perguntando pros convidados de onde que a pessoa é do Brasil, né? No caso, né? Onde que ela nasceu, como que foi a infância dela, né? Uhum. Bom, eu sou de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Uhum. Nasci em Presidente Prudente. Eu costumo dizer que eu sou meio cigana, porque eu nasci em Presidente Prudente, mas aos 4 anos de idade mudei para São Paulo capital Certo. e morei lá até os meus 7 anos. Voltei para Presidente Prudente e daí aos 12 anos me mudei para Goiânia, Goiás, que Certo. eu falo que é uma cidade do meu coração. E então eu passei a minha adolescência, a minha infância mudando, né? Meu pai primeiro trabalhava na Universidade de São Paulo, a USP, quando a gente estava em São Paulo, e quando ele foi para Presidente Prudente, ele foi trabalhar na TV Bandeirantes. E nós ficamos bastante tempo na TV Bandeirantes, e depois meu pai foi ser gerente das lojas americanas na época, né? Caramba, Eu acho legal. acho que existe até hoje, né?
E daí, nesse tempo que ele trabalhou nas lojas americanas, a gente ficou mudando de cidade em cidade. Onde precisava de um gerente, eles mudavam meu pai. Então nós fomos para Goiânia, ficamos 1 ano e meio. Depois nós fomos para o Rio de Janeiro, ficamos 1 ano e meio no Rio de Janeiro. Voltamos para Goiânia, ficamos mais 1 ano e meio. E depois voltamos para Presidente Prudente. E daí, quando meu pai mudou de empresa e foi para um outro supermercado no Rio de Janeiro. Ele foi sozinho, nós ficamos, mas assim, é vida de cigano mesmo. Depois de Presidente Prudente, ainda morei em Martinópolis, que é ali pertinho. Ah, é Martinópolis? Martinópolis, Nunca ouvi falar, hein? Antes disso, eu mudei para Blumenau, moramos em Blumenau. Eu pulei essa parte. De Goiânia, nós fomos para Prudente, de Prudente, nós fomos para Blumenau. E de Blumenau, daí, meus pais tomaram um rumo e eu fui morar em Florianópolis e depois voltei para Presidente Prudente de novo, que foi onde eu conheci o Renato, né? Ah, tá. Nossa, deixa eu ver. É muita coisa. Bastante coisa. Eu morei em Presidente Prudente, São Paulo capital, Goiânia, Rio de Janeiro, Blumenau, Martinópolis, Florianópolis. Morei em Palmas, no Paraná, morei em Curitiba. É por isso que eu falo, eu sou meio cigana, né? Daí quando me perguntam de onde eu sou, é claro, eu nasci em Presidente Prudente, amo a minha cidade. Certo. Dizem que é a cidade do Tiaguinho, né? Ah, é? Todo mundo conhece como cidade do Tiaguinho. Ah, Tenho muito amor pela minha cidade, mas eu morei em vários lugares, né? Tive uma infância muito boa em Prudente. Na época que eu morava, que eu era muito pequena, tive uma infância lúdica, podemos dizer assim, né? Que meu pai e minha mãe são muito criativos, sempre foram. Então deram uma infância muito cheia de brincadeiras, de coisas criativas, né? E eu acho que foi isso que me levou a fazer teatro mais tarde. Tá. No caso, a sua mãe era dona de casa? Minha mãe era dona de casa. Ah, tá. Acho que ela não conseguia nem arranjar um emprego, porque meu pai mudava muito. Então né? ela teria que ficar mudando de emprego, né? Sim. Mas ela realmente, ela se dedicou. Somos 3 filhas, né? Ela se dedicou muito a gente, se dedica até hoje. Mesmo a gente estando longe, casada, com filhos, né? A vida dela somos nós 3. Mas essa questão de você se mudar tanto assim na sua infância, né? Mesmo naquela época, quando você era criança, e mesmo hoje, você adulta, vendo o passado, né? Você acha que, como se diz, foi positivo, assim, não teve alguma falta, alguma carência Eu acho que em algum sentido, assim? Que quando eu era criança eu sentia muito. Hoje eu vejo, assim, como foram momentos diferentes da minha vida em que eu conheci culturas diferentes, que eu conheci pessoas diferentes, que eu pude ter várias experiências diferentes. Mas quando eu era criança eu sofria assim, porque eu fazia amizade, sempre fiz amizade muito fácil, e eu fazia amizade quando tinha que mudar. Sim. Era uma tristeza muito grande, quer dizer, eu não podia arranjar um namorado, eu não podia arranjar uma amizade mais profunda, embora que eu tenho amizades hoje da minha época que eu morava no Rio Pequeno, em São Paulo, quando eu tinha 4, 5 anos, eu tenho amigos daquela época. Tenho amigos de Presidente Prudente de quando eu tinha 7, tenho amigos de Goiânia de quando eu tinha 15. Então, eu carreguei os amigos, alguns amigos, né? Não todos, mas na época era muito traumatizante, assim. Eu lembro de eu falar, eu não quero ir, chorar muito, desejar até que a cidade explodisse, eu não quero chegar naquela cidade, eu quero que ela exploda. Mas, hoje vendo, eu pude ter o que muitas crianças não têm, né? Que foi conhecer vários lugares e viver várias vivências diferentes. Porque se você for ver a cultura paulista, é muito diferente da cultura no Rio de Janeiro. É muito diferente da cultura em Goiás, né? É muito diferente da cultura em Santa Catarina, onde eu morei. Então, eu acho que eu tive uma infância muito rica, se você for pensar assim. Experiência, né? Experiências, Mas realmente, se você for ver a falta de você querer estar com aquele amigo, de você querer continuar uma vida o tempo todo ali, de ter que mudar de escola sempre, né? Porque, querendo ou não, a adaptação na escola é muito importante para a criança, né? Sim. E eu tinha que me adaptar a escolas diferentes sempre. Então, mas eu acho que foi mais positivo do que negativo. Mas apesar de, inicialmente, quando você ficava sabendo que ia ter que se mudar, né? Aí você
De momento você ficava assim um pouco Muito triste. Eu triste, né? ficava Mas muito triste. chegando lá, assim, mas você tinha facilidade de fazer amizade, Muita né? facilidade. Então, Coisa que minhas era irmãs bom, já né? não tinham. Minhas irmãs, eu tenho uma irmã mais tímida e uma que é mais parecida comigo. Essa irmã mais tímida, ela acho que sofria mais que eu. Ah, tá. Vocês são em quantos irmãos Nós mesmo? somos três meninas. Eu sou a mais velha de três. Ah, tá. E você, por ser a mais velha, vocês têm uma diferença muito grande de idade, não? Eu tenho diferença de 2 anos e meio com a próxima, né, do meio, Uhum. e 7 anos com a mais nova. Ah, tá. Mas nós somos muito grudadas. Ah, Muito. que legal. Muito grudadas, muito parecidas, embora tenhamos nossas diferenças. Certo. Mas você, por ser a irmã mais velha, tinha alguma certa cobrança, algum sentido, alguma coisa ou não? Não, acho que Mais não. tranquilo. Como a gente era muito unida, e eu posso dizer, eu tenho uma mãe ela é muito cuidadosa com isso. Então, ela explicava muito corretamente, muito certo, o que ia acontecer, o que não podia. Ela sempre foi uma mãe que é muito amiga, sabe assim? Ela não é só a mãe que dá ordem e que pede respeito. Ela tinha, sim, o nosso respeito, mas ela tinha a nossa amizade, tem até hoje, né? Ela é uma pessoa, assim, que guiou a nossa vida o tempo todo. Meu pai também. Não posso falar nada do meu pai, que meu pai... Eu tenho lembranças de infância do meu pai, assim, maravilhosas. Graças a Deus. Que legal. Aí, no caso, a sua adolescência para a fase adulta, você estava em que lugar do Brasil mesmo? Nossa. Pera. Com 15 eu fui do Rio de Janeiro para Goiânia. Com 17 eu fui para Presidente Prudente de novo. Tá. Então, aos 17 anos eu me estabeleci em Prudente. E daí depois mudei para Curitiba, mas sozinha para estudar, né? Você foi fazer o ensino médio lá, no caso? Não, eu tinha terminado o ensino Já era médio. faculdade, né? Eu fiz faculdade em Presidente Prudente, eu fiz 1 ano e meio de Direito em Presidente Prudente. Certo. E daí, já tomada por esse amor ao teatro, né, que entrou na minha vida cedo, eu fui fazer um curso que é tipo um seminário, vamos dizer assim. Acho que para as pessoas entenderem, é um seminário que chama Jocum, Jovens com uma Missão, né, que tem o lema de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E eles usam muito da estratégia do teatro, da música, da parte lúdica. E então eu fui, como eu já gostava de teatro e eu já tinha feito teatro na minha cidade, certo, eu fui atrás da arte para levar a Cristo para as pessoas. Então foi quando eu fui para Curitiba e fiz um curso pequeno, né, que chama ETED, e eu fiz 6 meses em Curitiba. E daí conheci um rapaz e me casei com ele, que não é o Renato. E tive uma filha, a Anne, até que representada pela minha tartaruga aqui, ó. Bonitinha. É minha tartaruga. Quem me conhece sabe que eu não ando sem ela. Que a Anne tem uma igualzinha que representa a mim e eu tenho uma que representa ela. Legal. E daí não deu certo o casamento. Me separei por diversas razões. E daí demorei 7 anos para encontrar o meu príncipe encantado, que foi o Renato. Mas essa questão do teatro, assim, onde que foi você assistindo novelas, filmes, assim, que despertou esse interesse? Olha, eu era muito nova, muito nova. Eu me lembro, assim, de ter uns 4 anos de idade. E meu pai, como eu disse, meu pai e minha mãe são muito criativos. Então a gente sempre teve muitas brincadeiras em casa. E meu pai chegava muito cansado do serviço, né? E eu tinha 4 para 5 anos e a minha irmã tinha 2, 3 anos. E ele fazia como que eu posso dizer? Era um programa de rádio com a gente, que chamava Rádio Pinico Sem Tampa. Então eu falo que ele é muito criativo. Então ele pegava um gravadorzinho e gravava as nossas vozes e ele fazia entrevistas com a gente. Legal. É um podcast. O podcast dos anos 80. Que legal. E daí ele perguntava diversas coisas, o que a gente queria ser quando crescesse, se acontecesse tal coisa, como que a gente agiria. Então ele gerou em mim uma vontade de ser artista. E daí, conforme eu fui crescendo, quando eu tinha 7 para 8 anos, ele foi trabalhar na TV Bandeirantes. E daí na TV Bandeirantes, eu tinha contato com muitos artistas.
né? Com pessoas mais assim da região, mas também com meu pai, por exemplo, jantava, almoçava com Orival Pessini, que fazia o Fofão. Meu pai conhecia o pessoal do jornalismo, né? O Luciano do Vale, esse povo todo da antiga, meu pai conheceu, porque meu pai era gerente da TV Bandeirantes. Então, eu via muitas coisas, e a gente ia em muitas festas que tinham apresentações, tinha um mágico da cidade que chamava Filito, que ainda existe no Imprudente, conhecido, que me pegava para ser assistente dele. Então, eu fui começando a gostar eu sempre fui muito aparecida. Eu gostava de aparecer. Sim. Então, eu nas festinhas eu fazia cover da Madonna. Eu comecei a gostar. E daí na escola, sempre tem esses teatrinhos de escola e tal. E daí eu comecei a fazer teatro na escola e gostar, e eu não tinha dificuldade de falar em público, né? Eu nunca gostei muito de vídeo, mas de falar em público eu sempre gostei. E daí com 17 para 18 anos, me convidaram para ir num impacto evangelístico. Impacto evangelístico, que seria falar de Jesus para outras pessoas através de teatro e música. Entendi. E daí eu fui, sem saber nada de teatro, de fazer teatrinho de escola e tal. E lá eu conheci a pantomima, que é o teatro mudo. Chama Pantomima. E daí o que a gente fazia o teatro em pantomima para que todos, de todas as línguas, povos e raças, pudessem entender, né? Porque a mímica, ela alcança pessoas de todas as línguas, né? Sim, verdade. E daí comecei a fazer, chamava Projeto Almas, de Campinas, e eu viajei com eles para Guarapari, no Espírito Santo. Oi, não tem saída aqui. Não tem. Que estranho, né? Mapa diferente, hein? Não tá diferente. Eu fui para Guarapari, no Espírito Santo, e depois de um tempo nós fomos para o Paraguai, fizemos esse impacto no Paraguai. Certo. E isso só foi crescendo dentro de mim, assim, essa vontade de fazer o teatro. Só que eu fazia o teatro somente na igreja. Eu não tinha a técnica, eu não tinha o saber do teatro, né? A parte teórica do teatro. Sim. Então eu busquei um curso na Prefeitura de Presidente Prudente para poder aprender mesmo a respeito do teatro. Daí foi quando eu conheci quem eu digo que é meu mestre de teatro, 2 mestres, né? Denilson e Tiago. Tiago, inclusive, é o nome do meu filho por causa desse meu professor de teatro. Você fez uma homenagem para ele. Fiz. E que começaram a me ensinar tudo que eu sei de teatro. E daí surgiu na cidade um curso profissionalizante de teatro. No Senac, que é um curso que chamava Técnico Ator, hoje chama Artes Cênicas, acho uma coisa assim, Técnico em Artes Cênicas, e eu me formei nesse curso. Então eu fui me profissionalizar porque eu tinha esse desejo de fazer o teatro, né? Embora eu já tivesse feito só na igreja, certo. Eu comecei a fazer nos palcos prudentinos. Então eu participei de algumas peças em Presidente Prudente, participei de um filme que ganhou prêmios, inclusive, só que eu fui como figuração, mas eu fui procurando, fui fazer curso de direção teatral, fazer curso de tudo relacionado ao teatro, né? E só para me localizar mais ou menos na ordem cronológica, você estava quantos anos nessa época mais ou menos? Nessa época que eu comecei o teatro, eu comecei no negócio de Guarapari, eu tinha 17. Tá. Quando eu comecei a me profissionalizar, eu já estava com 27. Tá. Que daí foi mais ou menos na época que eu conheci o Renato. Eu tava começando esse curso. Não foi, amor? Eu estava começando o curso de teatro profissionalizante. Sim. O Renato já tinha até, inclusive, porque eu e o Renato, a gente era amigo, né? A gente se conheceu e ficou amigo. Então ele foi assistir algumas peças minhas. Certo. E daí depois eu comecei esse curso profissionalizante e daí ele fotografou todas as minhas peças, né? Então... então vocês conheceram nessa circunstância de fotografia mesmo, no caso? Foi. Foi uma amiga nossa, em comum, que ele trabalhava com o pai dela. Tá. E ela que nos apresentou. Né? É até estranho, porque o Renato namorava na época, quando eu conheci. Certo. Ele tá dando risada porque eu conto isso.
Ele namorava e a gente ficou só amigo. E o povo não acredita, mas a gente ficou só amigo mesmo. E logo em seguida ele terminou esse namoro e daí a gente começou a sair junto como amigo mesmo. E todo mundo, por que vocês não namoram? Por que vocês não namoram? E eu falava, não, imagina. Eu ainda chamava ele de Jaspion. Falava, eu não vou namorar o Jaspion, não. E daí, Jasper. paguei a boca, né? Eu era Sim. fã do Jaspion, eu confesso. Eu assisti muito Jaspion. E daí, Eu também. nossa, eu amava o Jaspion. Só que eu não esperava nunca. Por Uhum. quê? Porque eu sempre gostei da cultura japonesa. Minha melhor amiga é Nisei Sansei, não sei qual sei que ela é. Uhum. Eu visitava a Batian dela de final de semana. Então, assim, eu tinha uma vivência de Japão Sim. sem saber que um dia eu estaria aqui. Ah. E nunca me imaginei casada com um Sansei. Porque. Sansei não, né, amor? Isso eu sei. Você é Sansei, é verdade. E eu nunca me imaginei. Porque eu sempre gostei dos japoneses e os japoneses nunca gostaram de mim. Sério? Sério. Nunca. Eles faziam bullying com você? Não, eu acho que eu sou muito extrovertida para japonês. O japonês é mais quietinho, né? Os japoneses do Brasil. Do Brasil, Do Brasil, né? Na época, né? No caso. Eles gostavam da minha irmã, que era mais quietinha. E não tá. gostavam de mim porque eu sou muito faladeira e extrovertida, né? Sim. Então, eu acho que eu assustava eles. Mas o Renato não se assustou. Daí o Renato ficou meu melhor amigo. Ele foi meu confidente por quase 6 meses, assim. A gente saía junto. E ele falava das paqueras dele, eu falava dos meus paqueras. Olha que absurdo. E a gente foi se apaixonando. Eu vejo que foi assim, né? E ele tirando foto do teatro. Ele tem fotos maravilhosas dele que ele fez. Enquanto a gente não namorava, tem foto ainda, né, amor? E daí foi assim. É um detalhe só, nessa época ainda era filme ainda, Renato. As câmeras. Não, essa Não, época já já era. era digital. Já era né? digital já? Já. Tá moderno já. Tá, Já moderno. tava. Na Não verdade, faz tanto tempo. eu me gabo um pouquinho porque na época, isso em 2003 para 2004, Certo. eu fiz um investimento até que alto. Eu comprei uma câmera profissional de digital. Uhum. Porque na época o povo falou assim, nossa, você tem? Eu falei, não, eu tô saindo na frente já. Então eu já tinha digital já. Isso no Brasil, né? No Brasil. Vai ser uma fortuna, né? A câmera, né? Já era uma fortuna. Que legal. Não, e tem mais. Daí, quando conheci o Renato, eu tirava foto de balada. E ele tirava foto de balada também. Eu tirava para um portal Uhum. e ele tirava para o jornal de Presidente Prudente e para outros portais, né? Certo. E então, quando a gente tinha assunto, né? A gente, tá. tá festa, tal, não sei o quê. Então a gente foi percebendo. Ele me chamava para tomar café, num café romântico. Eu não me ligava e ele também não se ligava. Eu dava sorvete na boca dele, ele dava sorvete na minha boca. Só que a gente achava que a gente era amigo. E de repente, né, começamos a namorar. Na verdade, ficar, né, amor? Ficamos durante 2 meses para depois ele me pedir em namoro. Coisa feia. E daí ele me inseriu ainda mais na fotografia. Por quê? Porque ele falou, você vai trabalhar comigo nos casamentos, vai nas festas e tal. É bom você ter conhecimento de fotografia. Então ele me inscreveu em tudo quanto é curso de fotografia que você possa imaginar. Então eu fiz curso de fotografia básica, eu fiz curso de fotojornalismo, eu fiz curso de Photoshop, né? E porque eu comecei a trabalhar com ele. Certo. E daí peguei amor pela fotografia, lógico. E ele começou a fazer muito ensaio e eu ia ajudar nos ensaios. E daí eu começava a ajudar a pessoa escolher roupa, a pessoa ver o cabelo, arrumar o que tá amassado na roupa, tal. Quando a gente já tinha o nosso filho estava com 2 anos, ele falou, por que você não vai fazer uma faculdade? Eu falei, faculdade? Poxa, eu já tinha começado 2 faculdades. Eu tinha começado Direito, parei com 1 ano e meio. Tinha feito Pedagogia na Unesp, 2 anos, parei. Daí ele falou, faz na área de fotografia, na área de moda. Tá. Será? Tal. Daí eu fui fazer design de moda.
Certo. Então, eu sou bacharel em design de moda por causa do Renato, para poder ajudá-lo nas fotos, para poder ajudar a escolha de roupa, para poder ajudar na composição dos looks. Fui fazer curso de personal stylist, essas coisas, para ajudar ele. Produção de moda, né? Ou seja, minha vida transformou completamente do teatro para a moda, né? Sim, sim. Falando um pouquinho da parte de fotografia, mas você tem uma preferência assim, em relação a qual tipo de fotografia que você gosta, assim? Tenho. Eu gosto muito de tirar foto de coisa parada, tudo que não se mexe, principalmente flores, né? Assim, eu gosto muito de inseto. Eu costumo falar pro Renato que eu gosto de tirar foto de quem não dá trabalho. Entendi. Mas não é, não. Eu gosto muito de criança também. Eu sim. gosto muito, muito, muito de criança. Então, às vezes quando a gente faz algum trabalho com criança, eu sempre fico fazendo graça para criança e faço. Enquanto ele está fazendo o trabalho dele, eu estou fotografando também para poder pegar ângulos diferentes. Então, mas eu gosto muito de flor, muito flor e inseto, animal. Eu gosto muito. Ah, que bacana. E essa parte de moda, né? É design de moda? Design de moda. Assim? Mas isso também foi uma consequência, vamos falar assim, tipo, você inicialmente não tinha interesse nisso. Não nessa tinha área, interesse. vamos falar assim, né? Tanto que eu fiquei entre comunicação e design de moda. Mas quando o Renato conversou comigo, falou, amor, já pensou, você podia fazer, porque você já me ajuda. Certo. É aquele negócio, é que nem eu fazia teatro, mas eu não tinha a base do teatro. Hoje, se você me perguntar sobre teatro, eu sei várias coisas de teatro, parte teórica, parte técnica, porque eu fui estudar. E na fotografia, eu sabia, ele me pôs nos cursos para eu saber a parte teórica da fotografia. Ele falou, você está fazendo produção de moda sem saber. Por que você não vai estudar sobre isso? E eu amo estudar. Qualquer coisa que você falar para mim, menos japonês. O japonês eu não consigo. Mas o resto, eu gosto muito de estudar. Então eu pego muito firme, eu amava ir para a escola, eu amo ir para a faculdade, eu amo fazer essas coisas. Então, para mim foi bom e com certeza foi consequência do que eu já fazia, né? Sim. Design de moda, assim, o que seria design de moda? Assim? O design de moda, ele trabalha não só a parte, vamos dizer, da moda fashion, ou do personal stylist, por exemplo, você vai vestir a pessoa. Mas ele trabalha desde a confecção, desde a história da moda, desde a história da roupa. Então você vai estudar por que aquela roupa foi feita daquele jeito, sobre a usabilidade da roupa, se ela esquenta, se ela esfria, se ela é confortável. Então você vai estudar a respeito do tecido. Entendeu? Então você aprende, são diversas aulas que você fala, meu Deus, então eu tenho que aprender a costurar, tenho que aprender a fazer molde de roupa, tenho que aprender o nome dos tecidos, você vai ver urdimento, é um monte de coisa, inclusive matemática. Não quero desanimar quem quer fazer curso de design de moda. Tem que saber matemática. Mas tem matemática, matemática financeira, que é maravilha. Financeira? Matemática financeira. Você vai aprender a fazer uns cálculos lá, porque na verdade tudo é mercado, né? A moda é um mercado muito valioso, né? Sim. Então você tem que aprender a pôr preço nas coisas, você tem que aprender, né, cobrar o seu trabalho. Então e não é fácil, é difícil mesmo. Eu quase rodei nessa matéria. Agora há pouco você falou urdimento? Urdimento. O que seria urdimento? Urdimento é uma parte do tecido que você não vê a olho nu. Não vê a olho nu? Não, é a linha aqui, ó, é a parte da linha do tecido. Seria a trama? Tem trama e urdimento. A trama é quando ela faz assim, o urdimento é um fiozinho, um meinho, eu não sei explicar teoricamente agora, mas você aprende cada coisa que você fala, meu Deus. Daí você aprende a fazer tingimento de tecido. É um curso muito interessante. Tirando a matemática. Mas essa questão toda que você falou do design da moda, isso mesmo do século, né, séculos passados, sempre existiu isso. Toda essa preocupação com a... Não se preocupava muito com... Na verdade, antigamente não se preocupava muito com o conforto, né?
se né? preocupava muito com a beleza da roupa, né? Né? Tanto Sim, que sim. você vê lá antigamente, naqueles filmes de antigamente, você vê as mulheres muito apertadas, com aqueles espartilhos Partilhas, né? doloridos. Aquilo lá machucava as mulheres, né? Sim. Mas as deixavam lindas. A moda vai mudar e vai começar a ser mais, vamos dizer, confortável a partir da Segunda Guerra Mundial, pelo que eu me lembro. Por quê? Porque os homens vão para a guerra e as mulheres precisam trabalhar para se sustentar, né? Tá. Então elas começam a usar o jeans, coisas, né, mais confortáveis, roupas mais masculinizadas, então, Entendi. de certa forma, mais confortáveis, né? E quando eles voltam, você pode ver, quando os homens voltam da guerra, 1950 para mim é a moda mais bonita, que as mulheres voltam a ser femininas. Olha, outro dia eu estava conversando também com uma outra convidada também, que ela também trabalha nessa parte de moda, assim, tudo mais, e eu falei pra ela assim, nossa, eu tenho uma nostalgia de uma época que eu não vivi, que foi anos 50 e 60. Eu acho maravilhoso. Que foi a melhor época pra mim, né? Eu acho, né? É a moda mais bonita. As mulheres voltaram a ser muito femininas. Por quê? Porque os seus maridos voltaram para casa. Então elas não precisavam mais ser masculinas, né? E eu vejo isso hoje. Hoje existe um retorno à feminilidade, né? As mulheres, acho que lutaram muito pelos seus direitos, o que eu acho louvável. Eu acho que tem que ter direitos mesmo, mas muitas vezes ultrapassaram e acabam sofrendo com isso, né? Então se masculinizaram e as que querem se masculinizar, tudo bem. Agora, muitas precisaram se masculinizar. Então, elas voltam ao feminismo, né? Feminilidade, não feminismo. Eu acho que é importante. E realmente agora a gente está vivendo uma época que está voltando, Voltando. assim, né? Na verdade, não só em relação à roupa, né? Mas ao retrô, né? Tudo que é antigo, as pessoas, às vezes a pessoa vai falando de carro, né? Que é o meu caso, por exemplo. Às vezes vende um acessório que deixa o carro meio retrô, tipo assim, né? Então... Não, assim, vitrolas, as pessoas usando vitrolas. Quando gente, a gente lutou tanto para sair do disco de vinil e para ir e vai para você que vai pequeno, vai. Agora a moda é ter vitrola e você escutar o chiado do disco. Sim. E isso traz uma certa nostalgia, né? Eu, pelo menos, eu vivi essa época da vitrola. Meio que entreguei a minha idade. Mas eu vivi essa época. Eu sinto falta de coisas antigas. Mas a gente repara que na vida, assim, tudo é um ciclo, né? Tipo, sim, surge uma coisa nova, né, na tecnologia, né? Todo mundo vai lá, compra, quer consumir, porque realmente é prático, né? Mas aí depois passa aquela febre, vamos falar assim, né? Aí a pessoa quer ter novamente o analógico, o mais simples, ou mais normal, vamos falar assim, né? Verdade. Eu acho que fica nesse ciclo, vamos ver, né? Eu acho que é o que eu falo, a gente às vezes passa da medida. A gente quer tudo muito, muito, muito tecnológico e depois você começa a esquecer o valor das coisas, né? Porque hoje em dia as coisas são muito elas se tornam obsoletas muito rápido. Tudo é muito rápido. Então a gente busca o prazer rápido, a gente busca o fast food, tudo é muito rápido. Sim, né? Verdade, acho que essa geração é tudo assim, tudo tem que ser para agora. E na nossa época era tão legal você ter que esperar para ver o outro capítulo da novela. Era tão legal você ter que esperar para ter o gibi por mês. Revelar foto. Revelar foto. Nossa, revelar foto era demais. Eu estava falando com o Renato, depois da entrevista, inclusive, que a gente ia para a praia. Daí você tirava foto. Daí você tinha que chegar da praia, daí você mandava. Uma semana depois você buscava. Uma semana, né? Depois começou, você ia pra praia, daí você ia no shopping na praia e você deixava sua foto para revelar, 1 hora depois estava pronto. Já era nossa. Já era demais. Né? Hoje em dia, você tira e já está revelada. É uma coisa incrível, uma coisa incrível. E coisas que os nossos filhos não viveram, né? Sim. Tem coisa que eu falo pro meu filho, ele fala: "Oi? Quê? O que é isso? Nunca ouvi falar." Eu falo: "Meu Deus do céu. Como você não sabe?" Assim? Né? Mas né? Engraçado falando de fotografia nessa parte, mas eu tava mexendo lá no Instagram, aparecendo as propagandas, assim, sabe?
era uma capa para smartphone, só que parece uma câmera retrô. Mas bem Eu retrô já mesmo, vi, sabe? eu já vi. Nossa, que legal, né? Tipo assim, que legal. Ou então, não sei se você já viu, capa de celular, fita cassete. Ah, tá. Fita cassete, gente. O meu filho, se eu der uma fita cassete para ele, não sabe o que que é. Ele vai falar, o que que é isso? Para que são esses dois buracos? E pra gente é tão, assim, eu olho assim, eu já lembro de eu com a caneta enfiada rodando. Não era? Então você ir numa locadora e você pegar meu pai sempre foi fascinado. Aí tem mais isso. Fascinado por filme. Então ele pegava de final de semana, ele pegava 12 filmes pra gente assistir, um atrás do outro. E daí você ter que devolver rebobinado. Porque senão você levava multa. Então são coisas que essa geração não tá vivendo. Lógico, tem coisa que é prático, né? Eu não tô falando para voltar a rebobinar a fita, sim. Mas tem coisa que eles perderam que era muito legal. É por isso que acho que hoje em dia quem tem na casa dos seus 40, 50 anos, né? Acho que pegou essa Pegou época, a melhor né? época. Eu fico pensando que eu costumo seguir uma influenciadora. Ela é, como fala? Humorista. Que ela fala sobre os 40 anos, mulheres de 40. Sim. E ela fala assim, gente, a minha avó fazia crochê, ela fazia capa para botijão, ela fazia capa para filtro. Sim. Hoje em dia, as vó estão na balada. É verdade, né? Não é? As vó estão na academia, né? Eu fico pensando, e é verdade, eu quando tinha 15, 16 anos, eu olhava uma mulher de 40 e falava, nossa, que velha. Mas né? Depois que você passa dos 40, você fala, meu Deus, mas eu sou nova. Eu sou muito nova, eu tenho muita coisa para viver. É muito estranho, porque... não sei se você já viu tem um canal que mostra os vídeos antigos do programa Silvio Santos. E daí mostra, meu nome é Eduardo, tenho 22 anos. Daí você olha e você fala, o quê? Esse homem tem 50, não tem 22. É o senhor. Verdade, daí mostra as meninas com aquele cabelo assim. Nossa. Ai, meu nome é Jéssica, eu tenho 18 anos. Daí você fala, não tem 43, Jéssica. Não mente. É verdade. Não Nossa, é? Aquilo é bizarro, hein? E hoje... Não, daí eu fico pensando, e hoje eu tenho 48 anos. Não me sinto com 48. Né? E 48 anos antigamente, pô, minha mãe foi vó com 42, né? Então, a minha avó foi a minha avó foi minha avó com 36. Olha isso, gente, começa cedo, com 37, 36 anos. E hoje em dia não, hoje em dia, as velhas estão na balada, nós estamos é outra época. Em compensação, os jovens estão começando tudo mais cedo, né? Também, né? Tudo mais cedo. Mas não casam cedo. Mas uma coisa que eu estava lembrando agora, né? Tipo, hoje em dia é tudo, voltando um pouco na conversa, assim, mas hoje em dia, graças à tecnologia, é muito prático, muito rápido, né? E ainda assim, ainda falta tempo pra gente, né? Tipo assim, não é? A tecnologia veio pra facilitar e falta o tempo ainda. Então, e aqui eu não sei, no Japão, você percebe que o tempo passa mais rápido? Eu acho que passa muito rápido. Realmente, né? Muito rápido. Então, a gente piscou, passou. Se a gente não tivesse todas essas praticidades, como que a gente estaria então, né? Não sei. A gente não... Não, você imagina se não existisse esse celular ou, sei lá, coisas que facilitam o nosso dia a dia. Eu acho que a gente não... 24 horas seria muito menos do que é hoje, né? É verdade. Mas, voltando a falar um pouquinho de teatro, né? Mas engraçado que eu, assim, tipo, eu sou uma pessoa assim mais introvertida mesmo, né? Eu nem digo tímido, eu me considero introvertido, né? Mais reservado, ficar na minha, do tipo assim, né? Mas uma coisa que eu sempre tive vontade, sempre não digo, mas uma época eu tive vontade de fazer foi teatro, né? Gente, o teatro, porque eu acho bem legal mesmo. Né? O teatro, ele não é só a arte. Ele ajuda mesmo nessa parte de introversão. Eu dei aula de teatro numa agência de modelo
em Presidente Prudente, para modelos que mais para frente gostariam de fazer uma propaganda, ou gostariam de participar de uma novela, ou gostariam de ser atrizes, porque muitas modelos viram atrizes, né? E algumas eram muito tímidas, então eu dava essa parte ai, como fala, amor? Desinibição. Então, é muito importante. Eu vejo o teatro assim, a última vez que eu fiz teatro, eu tinha entrado numa depressão. E o teatro me ajudou tanto a sair da depressão, porque o teatro, ele te dá a oportunidade de você ser quem você não é. Exatamente, esse era o ponto, sabe? Porque, falando um pouquinho de mim, né? Mas na época da adolescência que é aquela fase complicada, assim, né? Que você quer se autoafirmar e tem a turminha da escola, né? Aí como eu era mais introvertido na minha, aí sempre tinha aquela pessoa que era mais extrovertida, Sim. né? Aí eu falei assim, não, mas se eu for daquele jeito eu vou ser mais bem aceito, né? Mas não é minha essência, não é da sua né? natureza, né? Então, eu não conseguia fazer, né? Só que talvez por isso que eu falei assim, nossa, se eu fizesse teatro, no teatro eu poderia interpretar um personagem. Isso ajuda. E Né? não só ajudaria você a interpretar um personagem, mas como você descobrir por que você é tão inibido. E às vezes vencer algumas barreiras da inibição, entendeu? Tipo assim, a gente usava muito esse negócio de decorar as falas. Quando você decora a fala, você fala com mais segurança. Segurança, né? Né? Por exemplo, se você fizer uma entrevista e você pegar a entrevista e falar, não, eu vou fazer essa pergunta, e você decorar lá, na hora de você falar, você está mais desinibido por causa de você ter decorado. Sim. O teatro ajuda demais, ajuda pessoas que são mais introvertidas, ajuda pessoas que estão em depressão a se curarem, ou ajuda, né, um pouco a se curar, porque você pode ser quem você quiser. Eu no teatro eu já fui mãe, eu já fui filha, eu já fui homem, eu já fui bicho, eu já fui morta. Então... Já foi... Oi? Já foi velha. Já fui velha. Vários tipos de... Então, e assim, uma coisa que me ajudava muito no teatro é o figurino. E você vê que já entra na moda, na moda de novo. Porque hoje eu consigo conciliar a moda com o teatro. Porque o figurino, tipo assim, eu precisava fazer um personagem tal. Daí, no ensaio, você vai ensaia, tal, não sei o quê. Se eu não colocasse o figurino, eu não me sentia a pessoa. Então o figurino, a caracterização do personagem ajuda você a entrar no personagem. Então, eu falo, eu não gosto de vídeo, não gosto muito de vídeo, nunca gostei da minha cara no vídeo. Mas quando eu me caracterizo, eu ponho um filtro bem engraçado, meu filho, eu vou, porque eu sou outra pessoa. Né? Então eu ajuda muito. Criança, principalmente criança. É lógico que tem que ter um certo cuidado, as mães em que escola de teatro coloca, essas coisas assim. Mas é muito bom para criança desinibir. Né? Os meus filhos nasceram já desinibidos para essas coisas, né? Eu faço vídeos deles. O mais velho, então, já fez até teatro comigo. Aqui no Japão nós já fizemos algumas peças na igreja e ele, mãe, posso participar? E ele vai, ele participa, ele fala. Agora o Renato já é mais tímido. Sempre fui. Você se considera tímido ou introvertido? Reservado, melhor dizendo assim. Acho que os dois. O Renato é tímido. Mas existem falsos tímidos, né? Eu acho que o Renato se encaixa um pouco no falso tímido. Que ele é tímido até fazer amizade. Depois ele conversa normal. Eu acho que uma pessoa realmente tímida é aquela que não consegue. Você pode falar com ela 3 horas seguidas, ela vai estar... né? O Renato não. O Renato, depois de um tempo, ele se solta. Eu também acho que eu sou mais assim. Com certeza. Renato, né? Com certeza. Se você fosse tímido mesmo, você não conseguiria fazer um drivecast. Sim. Mas na verdade, um dos motivos que eu quis fazer isso foi como um desafio também, para melhorar esse meu lado de comunicação, né, tudo mais, né? É muito bom. Fazer curso de oratória também é importante. Preciso fazer também. Essas coisas eu acho que ajudam muito. Eu falo muito bem na frente de qualquer pessoa. Você pode pôr 5.000 pessoas, eu num palco, eu falo. Ligava a câmera,
Não entendo por quê. Questão da câmera, A então. câmera me... Eu tô aqui e tô me olhando na câmera, não gosto. Daí o pessoal olha e fala, você tem que fazer mais vídeo. Falar nisso, Luísa, um beijo pra você, meu amor. Quem que é Luísa, hein? Luísa é minha nora. Essa nora. É minha nora virtual, na verdade. Eles não se conhecem ainda pessoalmente. Ah, tá. Bonitinha, ela mora em Xiga. Ah, chega, legal lá, hein? Eu vou pedir licença um pouquinho para vocês, Renato, né? O filhinho de vocês também, para eu novamente agradecer os patrocinadores e Sim, os com certeza. apoiadores, tá bom? Ai, eu vou dar um gole nisso. Fica à vontade. Isso aqui é muito bom. Então, vou agradecer novamente, né, nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Agradecer primeiramente aqui, novamente, né, ao Açaí Motion, agradecer ao Santana, né? Porventura alguém ainda não conhece o Açaí Motion é um energético brasileiro que é envasado aqui no Japão, né? E ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também, tá bom? Algumas características do açaí motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, livre de glúten, no caso o extrato de açaí, que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná, que seria fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra, que seria corante natural, e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana. E também agora agradecer ao nosso apoio de mídia, né, que é o Portal Guma, né, que na pessoa do Cláudio Sugimoto está nos apoiando. Quem quiser saber tudo sobre eventos da nossa comunidade brasileira aqui no Japão, é só entrar na página deles, portalguma.com, ou também tem o Instagram deles, que seria Portal Guma. E inclusive na página deles, no portalguma.com, tem a parte do Drivecast também, tá bom? Vocês podem acompanhar por lá. E é isso então. Muito obrigado ao Portal Guma, obrigado ao Cláudio Sugimoto. E é isso então. Continuando. Gente, em Kikugawa tem Kikugawa. no Nukia, o Nukia. Quem quiser experimentar, ou Bacana. então entra lá na página do Açaí Motion, eles têm em destaque, lugares onde tem. Eu fui lá olhar. Verdade. E daí no Nukia em Kikugawa tem. Nós já fomos correndo olhar. Que bacana. É que muito muito bom mesmo. Até as crianças gostam muito. Né? Então, é muito gostoso mesmo. Não é? É porque a gente fala assim e o povo acha que não, é só porque é patrocinador. Não, mas é muito gostoso mesmo. Eu já tinha tomado e continuo tomando. É que ainda mais quando fala energético, às vezes a gente tem uma imagem não tão boa, talvez, né? É porque como não tem a taurina, ele não dá aquele taquicardia que costuma dar, né? Exatamente. É só com ingrediente natural, é muito bom mesmo. Então vamos continuar então nosso Drivecast. Está de frente pro mar aqui. E bonito aqui, né? Muito bonito aqui, hein? Continuando falando de teatro, mas você tinha algum tipo de personagem específico que você tinha mais preferência, assim, de encenar não, interpretar, né, no caso, né? Não tinha um personagem assim, porque como o diretor que mandava, né? Tá. Então ele escalava a gente conforme a gente ia rendendo em sala de aula, tal. E depois de um tempo, eu fui para um grupo teatral mesmo, né? Certo. E esse grupo teatral chamava Risos Bárbaros. Um beijo pro Júnior, meu diretor e padrinho de casamento, maravilhoso. O que eu gosto das peças de teatro, assim, tem esses nomes bem criativos mesmo. Criativos, E no Risos Bárbaros a gente fez uma peça, a gente buscava mais fazer comédia, então, mas assim, sempre tá a cargo do diretor escolher qual personagem se encaixa melhor com você, né? Nesse último teatro que eu fiz, eu fazia uma mulher com o marido, ela mandava o marido buscar um sorvete e ela ficava falando, eu quero de manga, não, eu quero disso, eu quero de...
Então era sempre comédia. Então, assim, eu gosto muito de comédia. Já me perguntaram até aqui no Japão se eu queria fazer stand-up. Falei, não sei, não tenho muita coragem. Mas, assim, eu gosto muito de comédia, muito de comédia. Mas a parte de drama me pega um pouco, assim. Então, eu fiz uma peça uma vez, que eu falei que eu fui morta, chamava Cidade dos Mortos. Era todo mundo morto. Sim. E era muito legal. Então, assim, é uma parte meio cômica, mas com um drama. Então, contava a história de como cada um morreu. Entendi. Era bem legal. Mas se eu for me perguntar o que eu prefiro comédia. Eu gosto de comédia. Assim. Na verdade eu falei personagem, mas eu queria dizer, na verdade, seria o tipo de peça, né? Mais cômico, né? Eu gosto muito de comédia. Gosto. Mas nada me impede de fazer um drama daqueles pesados, né? Eu gosto. Eu gosto de teatro. O que você puder, o que você quiser que eu faço no teatro. É lógico, com alguns limites, né? Me convidaram uma vez para fazer uma peça e eu entrava em cena nua. Sério? Aí eu não fiz. Eu falei, na hora eu falei, eu não era casada, tá, pessoal? E me convidaram e olha, o papel é seu, você vai ganhar tanto de cachê, você vai viajar ao Brasil, você... Falei, sério? Daí eu falei, me manda o texto. Daí a hora que mandou, falava, você entra, as cortinas se abrem e você se despe, pelado. Eu falei, Ah, não, pra isso eu não nasci. Eu acho que a nudez, ela tem que ter uma razão de acontecer. Eu penso numa peça, ou num teatro, ou num filme. A nudez, ela pode ser sutil, não precisa ser escancarada, né? Sim. E daí eu não tive coragem de fazer. Nada contra quem tem coragem. Obviamente alguém pegou o papel que eu ia fazer, mas eu não tive coragem. Falei, não. Eu era bem magrinha nessa época, tinha acabado de colocar silicone, ou seja, eu não tinha do que ter vergonha, mas eu falei, não. Eu não nasci para. Eu, assim, se você me perguntar qual era o seu desejo maior de fazer, que peça que você gostaria de fazer para sempre na sua vida, eu ia te falar que ou peças que tragam algumas. Como que eu falo, gente? Que te traga alguma coisa de bom, que te edifique, alguma mensagem, que te edifique, ou então peças para crianças. Legal. Então eu gostaria muito de fazer. Quando eu comecei no teatro, eu pensava, eu vou trabalhar só para criança. E teve peças que eu escrevi, dirigi e apresentei em escolas para crianças. Tenho inclusive um amigo que é diretor de teatro no Rio de Janeiro, maravilhoso, André Faixas, que faz o maior sucesso nas escolas, com peças infantis e peças históricas, né? Ele faz sobre o descobrimento do Brasil, sobre Dom Pedro, sobre diversas coisas. Maria Leopoldina, que está fazendo o maior sucesso no Rio de Janeiro, e ele, né, se dá muito bem com esse tipo de coisa. Eu penso que eu me daria muito bem trabalhando em escolas com peças infantis, né? Sim. Mas essa questão de atuar assim, logicamente, para isso que existe o curso, né, de teatro e tudo mais, mas pode parecer fácil, mas não é fácil, na verdade. Não é fácil. É claro que talvez, por exemplo, talvez você tenha já uma naturalidade, uma facilidade, melhor dizendo, né, para isso, mas mesmo assim tem todas umas técnicas por trás de tudo isso, né? Então, eu penso que sim, que quando você nasce já extrovertido, eu digo maluquinho, igual eu, que sempre gostei, acho que é mais fácil. Por exemplo, eu dou como exemplo a minha irmã, Roberta, do meio, que é minha irmã do meio. Ela era muito tímida. Ela nunca fez teatro. Ela sofria para fazer as apresentações na escola. Então, para ela fazer teatro, seria muito bom para ela ganhar essa técnica. E hoje, eu tenho tanto orgulho da minha irmã, porque ela é dona de uma clínica de estética. E ela faz vídeos
coisas que eu não tenho coragem de fazer, e ela faz vídeos. Mas por quê? Porque ela lutou contra a barreira dela. E hoje ela faz os vídeos dela, ela fala, eu quase morro para fazer, mas ela faz. E fala, isso fala. Por quê? Porque ela fala de algo que ela entende. Eu acho que quando a gente fala de alguma coisa que a gente entende, e eu até falei isso pro Renato, quando ele deu a entrevista, eu falei, que incrível, não parece que você é tímido. Porque você falou de alguma coisa que você ama e entende. Mas né? Quando você entende do assunto, é mais fácil, é mais tranquilo, né? Então, daí eu penso assim, que se você quer começar no teatro, ou se você quer começar a se desinibir, pega uma coisa que você gosta muito. Sim. Eu gosto muito de cachorro. Pega sobre uma raça de cachorro e fala, essa raça assim, 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 isso tudo. Pega a câmera e grava. É cachorro tal, não sei o que. Você vai ver que uma coisa que você gosta, você fala com mais naturalidade. Por exemplo, se você falasse para eu falar sobre carro, eu ia ficar aqui. O carro é bonito. O carro, eu não ia saber falar. Mas você perguntou sobre o quê? Sobre a minha infância, que é algo que me marcou muito, que eu tenho boas lembranças. Você me perguntou sobre teatro, que é uma coisa que eu tenho a única tatuagem que eu tenho na minha vida são as máscaras do teatro nas minhas costas aqui. Que legal. Então, é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, mesmo que eu não esteja no palco no momento, o teatro faz parte da minha vida, né? Sim. E moda, que é uma coisa que eu vivo sempre, quer dizer, todo final de semana eu tô fazendo ensaio fotográfico, eu tô pegando produção, eu tô fazendo isso, eu tô vendo com as meninas, que roupa que fica melhor, não, essa roupa não combina, Então, eu tenho uma naturalidade para falar a respeito disso, porque é uma coisa que eu vivo e amo. Sim. Se você perguntar dos meus filhos, então, nós vamos ficar aqui até dezembro de 2030. Porque é a coisa que eu mais amo na minha vida. Então, se você perguntar, dos seus filhos isso, meu Deus. Então, eu acho que isso é um segredo mesmo. Por exemplo, você que quer dar uma desinibida, eu gosto de tal coisa. Pega tal coisa e não precisa nem ser câmera nem nada, porque como eu não gostava de vídeo, eu fazia na frente do espelho. Sim. Então, meus papéis eu falava ali, na frente do espelho, tal coisa, até eu pegar o personagem. Falando nisso, já aconteceu com você de você entrar tanto no personagem que meio que não saiu ou ficou por um tempo em você? Assim, Acontece mesmo? Acontece de você, às vezes, principalmente as dores do personagem, você pega. É que, na verdade, quando você vai estudar o teatro, você começa a usar técnicas, né? Por exemplo, existe uma técnica que chama memória emotiva, que é de Stanislavski, que a maior parte dos atores usam a técnica de Stanislavski. E que faz? Você, por exemplo, você vai fazer um drama, e daí você lembrar de uma memória sua, você lembra de quando aquela pessoa que você gostava muito morreu, e daí você coloca aquela emoção verdadeira sua no personagem. Entendeu? É mais fácil você pegar a sua emoção e colocar no personagem do que você buscar uma emoção num personagem que não existe. Entendeu? Mas acontece, por exemplo, teve uma época que eu fiz uma caipira. Eu chegava em casa e falava tudo caipira, eu sou. E eu chegava em casa e falava, mãe, eu não sei o que, não sei o que. Minha mãe falava, Renata, E eu pego o sotaque das pessoas, eu imito pessoas, então eu fico com o personagem, né? Daí eu tinha que tomar cuidado, porque senão... Teve uma época que eu fiz esse personagem do Cidade dos Mortos. Chegava em casa meio deprimida, porque eu tinha morrido, envenenada, não sei o quê. Eu falava, opa, pera lá, vamos, sai personagem. Mas é verdade isso que os atores falam, que você vive, às vezes você confunde emoção, mas tudo isso é técnica. Né? Porque eu penso, vendo você falar assim, acho que até é bom os atores até fazer uma certa forma de terapia também, sim, né? Porque acaba meio que absorvendo, com né? certeza, com As certeza. emoções, né, do personagem. Não, e eu fico pensando quem faz filme de terror, por exemplo. Eu não sei. É que eu não gosto de filme de terror, eu acho bobo. Mas tem coisas em filme de terror que eu acho que devem assombrar as pessoas por anos. Entendeu? E daí, se você não tiver uma cabeça boa, se você não tiver, por exemplo, usar só da técnica e não de
de coisas mirabolantes, eu acho que você fica um pouquinho meio... Porque você vê que nem aquele menino que fez o Coringa lá. Ah, então, é exatamente Não isso é? que eu tava lembrando agora, né? Heath Ledger, uma coisa assim. Sim. E ele tirou a própria vida praticamente, né? Porque foi remédios e coisas, né? E ele estava bem deprimido. E não é fácil. Imagina você ter que fazer um vilão como é o Coringa, né? E ele fez muito profundamente aquele estudo e se entregou muito ao personagem, né? Mas daí eu acho que isso já vem também dos problemas que você traz de casa. Você já tá deprimido, você já tá, e daí você... É uma soma, na verdade, né? Você mistura o seu sentimento com o sentimento do personagem, né? Certo. Eu procuro não misturar, não. Mesmo porque o Renato já estava comigo. Essas últimas peças que eu fiz, tinha uma parte que eu era uma dançarina de cabaré. Lógico, roupa, não sei o quê. Mas daí a gente começava a dançar. De repente, eles aumentavam o volume da música. Daí você tinha que dançar rápido. O ritmo da... Era muito engraçado. Aqueles com risos bárbaros. Mas já pensou se eu levo uma dançarina de cabaré pro meu dia a dia? Ou então, né, no caso da Cidade dos Mortos, uma morta. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu acho que... Mas técnica é tudo. Sim. Eu acho que... Você tá falando o quê, amor? Não, eu não. Achei que você tava falando alguma coisa. Mas é legal, eu sou bem curioso essa parte de teatro, de atuação mesmo, né? É bem legal. Inclusive, você estava falando de modelo também, né? Modelo também, queira ou não, ela tem que atuar, né? Na hora que ela tá desfilando ali. Ela tem que ter uma desenvoltura, né? Não pode ser uma modelo tímida. Na passarela não, ela tem que ser imponente, ela tem que olhar. Então era esse tipo de coisa que eu dava no curso. Eu mandava elas focarem, tipo assim, você sempre olhar para a última pessoa que está lá e você impostar a sua voz, por exemplo, se ela tivesse que falar alguma coisa, impostar lá no último. Então são técnicas próprias para modelo, né? Certo. E muitas delas faziam propagandas. Então elas precisavam ter fala, elas precisavam... E algumas delas simplesmente não conseguiam, porque eram muito introvertidas, assim. E muitas delas se soltaram até demais. Menino, pensa nas pessoas que foram longe. Ah, é? Graças a Deus. Porque às vezes a gente acha que o modelo só basta ser bonito, né, no caso, mas não é, né? É muito mais que isso, né? E tem uma vida curta, né, de trabalho. Eu digo curta, assim, lógico, ela pode continuar até os 40 anos modelando, pode. Mas o mercado é muito cruel, né? O mercado, ele coloca data de validade nelas. Então eu penso que elas têm que ter uma visão de, não, eu não quero só isso, eu quero fazer filme, eu quero fazer novela, eu quero, né? Óbvio que você não vai chegar lá na Globo e falar, oi, eu vim fazer uma novela, você tem que estudar, né? Sim. E para entrar na Globo ainda tem que ter DRT, que é DRT. Que é a carteirinha profissional de atriz e de ator, né? Tá. Não pode ser qualquer um que você chega lá e... meu Deus, vou fazer uma novela. E falando assim em atores, pode ser brasileiro ou internacional, mas tem algum ator assim que você se inspira ou você admira assim ou não? A minha atriz preferida da vida, assim, sempre foi Marília Pêra. Marília Pêra. Eu gostava demais de Marília Pêra. Gosto demais até hoje de Regina Duarte. Gosto muito de Regina Duarte. Antônio Fagundes, tive o prazer de ver Antônio Fagundes no palco, pessoalmente. Não gosto muito, perdão, Fafá, se você me vê, aquelas loucas que acham que o Antônio Fagundes vai assistir. Fafá, se você me vê, não gosto muito dele em novela. Gosto demais dele no teatro. Meu, ele é outra pessoa. Ele é demais no teatro, ele é demais. Ele é um mestre no teatro. Então, assim, sempre gostei muito. Gostei muito de Paulo Autran. Eu era muito fã de Paulo Autran. Eu sou das antigas, tá, gente? Então, vocês não me esperam eu falar Juliette. Não sei quem é.
Mas Paulo Autran, Regina Duarte, Marília Pêra, deixa eu ver quem mais. Glória Pires, Glória Pires, muito, muito Sim. maravilhosa, né? Isso falando de Brasil, né? Agora, exterior, daí você vai pra Charlize Theron, eu gosto demais. Eu gosto do Denzel Washington, muito. Quem mais, amor, que eu gosto aí? Ele vai falar quem ele gosta. Vai falar de mulher bonita, hein? Aí eu falei, Charlize Theron é a mais bonita do mundo. Você já assistiu um filme dela, Monster? Não. Ela está feia nesse filme e é o melhor filme de todos. É maravilhoso. Eu sou suspeita, que eu sou fã da arte, né? Eu gosto de assistir filme que todo mundo acha ruim, eu acho maravilhoso. Inclusive, você estava comentando antes de a gente começar a gravar que você gosta muito de assistir filmes, no Muito, caso, né? muito, muito. Às vezes eu assisto filme ruim também. Ontem eu assisti um meio fraquinho, que chama Amor Verdadeiro, com a Andrea Tatu. Achei fraquinho, mas só de... É Audrey Tatu. Só de tela eu falei, eu vou assistir. E foi legalzinho. Mas tem filmes que eu... esse Monster mesmo é chocante, mas é muito bom. Charlize Theron, eu lembro... É drama, né? Acho que era Doce... Novembro? Doce... Isso. Era isso? Isso. Eu parei nessa época de assistir filme. Bom. Nossa, você tá precisando renovar seus filmes, hein? Aquele último filme que lançou, o Titanic. Nossa! Sabe aquele que passou ontem no cinema? Titanic. Falamos do Titanic o quê, amor? Ontem? Foi. Que eu falei que a Rose... Cruel. A Rose é a grande vilã do Titanic, né? For ver... Né? Porque ela traiu o noivo... Depois não deu espaço na porta pro coitado do Jack e no final ainda jogou o coração no mar. Ou seja, né? Não ficou com o grande amor dela, ficou com a joia todos aqueles anos e joga no mar. Egoísta. Egoísta demais. Tadinha. Mas que nem nesse personagem que ela... Da Rose, né? Que ela fez. Ela era bailarina, tem aquela cena que ela fica na ponta do pé e tudo mais. Mas aquela cena provavelmente não foi ela que ficou na ponta do pé. Não deve ter sido. Mas... Mas os Estados Unidos tem um diferencial muito grande do Brasil, né? Os atores americanos, ingleses, né? Eles são muito completos. Eles têm dança, canto e atuação. Você pode ver que de repente num filme assim, você fala, uai, o Bradley Cooper canta, entendeu? Nossa, fulana dança. E dança bem. E dança bem. E é porque bem. eles se preparam em todas as áreas. O Brasil agora, de uns tempos pra cá, é que tá tendo bastante musicais, né? Sim. Mas antigamente você não achava elenco pra fazer musical. Nossa, meu sonho era fazer musical. Eu queria muito fazer musical, gente. Cantar e dançar. Cantar, dançar, representar. Ao mesmo tempo. Tanto eu ensaiei bastante tempo os saltimbancos. Eu amo. Gente, olha, não vou entrar no mérito. Mas nos Estados Unidos eles se preparam muito. No Brasil, eu ia falar aqui. No Brasil, ou você canta, ou você dança, ou você atua. É difícil você achar. Lógico, uma Cláudia Raia canta, dança. É verdade, a Cláudia Raia é uma referência. Maravilhosa. Né? Canta, dança e representa. Né? Tiaga Bravanel canta, dança e representa. Né? Mas são poucos ainda. Eu digo que devia ter mais. A Dani Calabresa é uma que tem sido chamada para musicais. Que é uma menina que tem muito talento. Né? Mas antigamente você procurava quem vai fazer? Não tinha musicais. Agora não, agora tem Hairspray, Hairspray no Brasil, que era uma coisa que só tinha em Broadway, né? Então... porque você falando realmente eu lembrei que
Lá nos Estados Unidos tem muito essa cultura do musical, né? Muito, é muito forte, né? Não é de hoje, né? Não é de hoje. Você vê que acho que a grande maioria dos atores cantam, dançam e representam. Agora no Brasil eles não. Hoje não. Eu penso que hoje eles já estão meio que tratando essas dificuldades, essas deficiências que os atores tinham. Né? Porque eram deficiências. Você olhava uma mulher linda e falava, nossa, eu quero fazer um musical com ela. Daí canta. Você falava, meu Deus, né? Vai fazer uma aula de canto, né? Quando você vai estudar o teatro mesmo, daí você vai vendo o que você precisa fazer. Eu fiz curso de voz, fiz curso de canto, tudo dentro do profissionalizante. Então eu penso assim, quer ser ator, vai se profissionalizar, vai tirar um DRT, entendeu? Porque daí você pode entrar numa peça no Sesc, você pode entrar numa peça no Senac, você pode entrar numa peça profissional, tem que ter o DRT, bendito DRT. E você falando dessa questão que é no Brasil agora, que está começando a ter os musicais e tudo mais, não sei se tem alguma influência não, mas não teve aqueles concursos de TV que os atores famosos iam lá no concurso dos famosos, que é Desafio dos Famosos, alguma coisa assim, né? Você pode ver que muitos que participaram desses tipo The Voice, não é The Voice, né, mas concurso de talentos dos famosos, no dos caso, famosos. Dança dos famosos. Isso. Muitos deles foram chamados para os musicais depois. Tá, entendi. É porque os musicais, muitas vezes, antigamente, eram feitos de atores anônimos, atores e atrizes anônimas. Tipo assim, não estavam na mídia, que eram grandes. Você vê mesmo o marido da Cláudia Raia. Ele não é famosão, ele se tornou famoso depois que ele casou com ela. Mas ele é um grande ator de musical. Ele canta, ele dança, ele representa, ele é bonito. Ou seja, né? Onde estava? Sim. É bem legal. Se eu deixar, eu fico falando de teatro o resto da minha vida. Você falou assim que também você faz imitação, você gosta de imitar? Eu não, me tá brincando só. Mas quem que você consegue, quem que você sabe imitar? Não sei. Alguém famoso? Não lembro. Não lembro. Eu fico imitando todo mundo. Não, você não lembra? Você não quer? Não quero, eu tô com vergonha. Vai que alguém assiste aí depois e fala, não, olha. Não, Deus me livre. Imagina se os dubladores, os grandes dubladores, veem meu vídeo e falam, ai, que menina trouxa. Em casa eu brinco muito. Eu brinco muito, RD, aqui em casa? Olha lá. Mais ou menos. Mais ou menos? Eu fico brincando, né? Mas eu não imito certinho as vozes, não. Às vezes eu faço um Lilo Stitch, sabe? O Stitch. Tá. Pato Donald. Um Pato Donald não, Pato Donald é só assim, ó. Mas é isso mesmo. Nossa, o filho gostou, né? Ele gosta, né? Ele adora. Mas ele passa o dia inteiro falando, mãe, pelo amor de Deus, para. Porque eu fico cantando, eu fico dançando, eu fico fazendo graça o tempo todo. Né? Não, agora eu fiquei curioso de saber as outras pessoas que você imita também. Não, vou fazer personagens, no caso, né? Não. No caso, os personagens que eu fazia, né? Que nem, por exemplo, uma caipira, eu fazia caipira. No outro, eu tinha que ter mais um. Eu tinha que fazer homem, então eu tinha que falar com voz de homem, assim, né? Como é que vai? Não sei o quê. Às vezes mais grosso ainda. Sou muito boa de garganta, não. Mas eu brinco muito de ficar cantando. Ele odeia que eu fico cantando Paula Fernandes, né, filho? Olha, Paula Fernandes. Eu fico brincando. Eu quero ser pra você. Olha lá. Viu? Eu falo, quero ser pra você. Ele fala, pelo amor de Deus, mãe. Porque eu canto muito. Eu fico cantando muito. E eu não canto bem. Eu queria muito que Deus me desse o dom de cantar. Que daí eu ia ser cantora, não ia ser atriz. Eu quero ser cantora. Eu falo pro Renato, compra, por favor, um karaokê pra mim.
Eu, hein? Você vai espantar os vizinhos, Falando em tudo. karaokê, eu lembro, tem nada a ver muito com a conversa, mas falando em karaokê, nessas propagandas que passam no Instagram, assim, sabe, de você comprar as coisas, né? Uhum. Tinha um karaokê, aparelho de karaokê, que ele fazia você virar um cantor pop, Ó. né? Ah, Nosso, né? Ah, mas com os é aplicativos porque tem uns hoje, Marcelo, sua voz fica aplicativos, né? linda. Como chama, amor, aquele que eles colocam? Autotune. Autotune. É um autotune, Ó, filho, eu e um sua voz fica autotune, fi, linda. a Adele que se Olha, segure. a verdade é que hoje em dia, tudo que você vê, ouve na internet, você não sabe se é Se é real, real. né? E às vezes é pessoa famosa, assim, tipo assim, um cantor Sim. famoso. É Vai verdade. ver, não é tudo aquilo, na verdade, né? Verdade mesmo. Mas assim, em relação a você interpretar um personagem e você imitar algum personagem que já existe, alguma pessoa que já existe, a dificuldade é diferente? É diferente. Eu penso assim, que se você for imitar alguém, você tem que meio que. A gente fala que faz laboratório, né? A gente Tá. fazia muito laboratório quando a gente vai fazer um personagem. Então, você tem que ficar de olho de como aquela pessoa anda, como que aquela pessoa age, como que ela come, como que ela... Então você tem que ficar sempre de olho, né? Eu, graças a Deus, eu nunca precisei imitar ninguém. Ninguém assim de ficar olhando, imitando. Mas o diretor passa assim, ó, ele manca de uma perna, ele pisca um olho, ele faz Aham. aquilo, e daí você tem que colocar aquilo no teu personagem, né? Tá. E eu acho que imitador, gente, imitador, eu acho demais. Eu gostaria de ser imitadora. Tipo, do Silvio Santos, que nem Ah. né? O meu filho imita o Cebolinha, muito bonitinho, não esse, o outro. Imita o Cebolinha, a voz. Agora eu não sei que a voz tá engrossando, mas ele imitava muito o Cebolinha. Ou então o Stitch, do Lilo Stitch, ele também gosta. Ohana quer dizer família. Falava, olha lá. Ohana quer dizer família. E família quer dizer nunca deixar ou abandonar. Ele fala, a minha voz não fica, mas a dele fica bem melhor que a minha. Mas eu fico brincando com essas coisas. Eu acho que muito do ator é isso, é você brincar, né? E isso me lembra muito minha infância, porque eu brincava muito. Você vê um rádio pinico sem tampa? Pinico sem tampa. É, Muito meu bom. pai. E ele falava, rádio pinico sem tampa, não sei o quê. E ele falava como se fosse na rádio. E depois de muitos anos, olha que coisa, ele foi fazer um programa de rádio, meu pai. Ele já era quase que aposentado e ele foi fazer um programa de rádio onde ele apresentava. Que legal, né? Né? Eu acho que ele devia ser até do coração dele, ele queria fazer, né? Ah, sim. E se uma coisa que é legal, de quem quer se desinibir, uma coisa legal que meu pai fazia, ele comprou aquele Imagem e Ação. Ah, tá. Sabe o jogo Imagem e Ação? Sei. Que você tem que fazer mímica. A gente jogava em família. Juntava assim, meu pai, minha mãe, as 3 filhas, e a gente jogava. Daí os genros foram chegando e foram jogando junto, entendeu? Então, sempre na brincadeira. Sempre. Minhas irmãs são 2 palhaças, Rafaela e Roberta. Beijo. Vão assistir com certeza, senão eu pego pelo pescoço. São 2 palhaças. Elas são piores que eu, hoje. Elas eram muito tímidas, mas quando elas se soltam, as 2 são piores que eu. Quando junta as 3, então, minha filha. E meus cunhados também são todos muito brincalhões. A minha filha, eu acho que é a mais tímida de todas da família. Ah, Que ela não é, amor? Ela é mais que eu. Ela é mais tímida que o Renato. E ela é muito na dela. Ela é, ai, mãe, ai. Mas essa questão da imitação, tem aquela imitação que tipo a pessoa quer fazer bem fiel à pessoa, né, que tá Ou imitando. meio caricata, né? Ou meio caricata. Acho que, bom, eu particularmente até gosto dessa parte da caricatura, vamos falar assim, né? Porque a pessoa pega os trejeitos de quem ele tá E imitando, no aumenta, caso, né? né? E aumenta aquele Nossa, eu trejeito gosto da muito pessoa. daquele menino. Como que é, amor? O Thiago, o que faz a Narcisa? Thiago Barnabé? Thiago Barnabé. Ah, tá, sei quem. Eu gosto muito dele, porque ele faz a Narcisa, ele faz assim, com aquele jeito dele. Meu, eu acho ele... E você enxerga a própria pessoa, Narcisa! né? Olha a Narcisa! Esse Ou então que é o- ele de Nicole Balls. Ele fala, ai, que tudo! Ai, aqui na minha coisa! Ai, Ludmilla! Meu, eu fico besta com ele.
Mas ele tem o domínio da voz, né? Eu faz muito tempo que eu não imito ninguém assim. É só brincando em casa. Mas tem todo um exercício vocal, né? Por exemplo, antes das peças mesmo, a gente fazia exercício vocal para você aquecer a voz, para você levantar o tom da tua voz. Então, é diferenciado, né? Quando você se profissionaliza, é diferenciado. A gente vê muita gente fazendo pecinha de teatro amador assim, e que não tem esse cuidado. Mas quando você faz certinho, é mais legal. Sim. E voz é tudo, né? Né? Voz realmente. Quem trabalha com teatro ou com ou com música. música mesmo, né? É essencial, né? Mesmo com palestras, né? Porque hoje em dia os coaches, você acha que os coaches não fazem uns tratamentos de voz, Como é que é? Não tinha aquele Anapion? Anapion, fazer. Não era o Sidney Magal que fazia propaganda? Anapion. Verdade. Eu ia lá e comprava. Ó, a minha voz vai ficar parecida. É verdade. Mas é engraçado, né? É um barato. Mas a gente tá voltando pro ponto inicial, mas. Mas você tem. Ainda hoje, sempre que tiver oportunidade assim, você tá participando de. Você está disposta a participar, aliás, né? Com certeza, com certeza. De alguma coisa ligada a teatro. A teatro. E a parte de design de moda. Design de moda, essas coisas. Né? Eu gosto. Eu gosto muito mais de teatro, não vou mentir. Porque a moda já é o meu dia a dia, né? Porque como eu trabalho com o Renato, teatro eu tô mais afastada. Faz o que, amor? Uns 3 anos, né, que eu não faço teatro. Porque eu tava fazendo aqui na igreja, né? Na igreja que a gente tava frequentando antes, eu tava fazendo Maria, inclusive. Mãe de Jesus. E inclusive, uma igreja que teatro é forte, né, amor? Mas eu tô por aqui. Já cogitaram que eu desse aula em escolas brasileiras de teatro e tal, mas ficou meio em off. Nós ficamos estamos ainda em conversação. Ah, tá. Mas eu gosto muito de dar aula para criança, gosto muito de teatro no geral. Você gosta de ter contato com pessoas, né? Eu amo. No geral, assim, falando, né? Mas é legal, né? Bom, voltamos ao nosso ponto inicial. Deixa eu ver se a gente passou aqui, né? Eu vi que alguém tinha falado uma coisa aqui. O Philip Burger, Toyohashi, falou, amamos teatro. É a Ellen, ela é lá do restaurante brasileiro lá de Toyohashi, Philip Burger. Acho que ela também fez teatro, se não me engano. Ela é uma engraçada também. Ela é figura também. Eu gosto de gente que são figuras. Aliás, os amigos mesmo, nós são tudo uns figura, né? Figura se encontra, nossa. Fran, Danilo, nossa. Olha, eu falo que a gente fica mais em Haiti do que fica em Shizuoka, né? Porque nossos amigos estão lá. A Yuli e o Douglas e Mi são tudo gente engraçada. Inclusive, falando assim, mas aqui no Japão, essa parte de teatro tem bastante, eu não digo bastante, mas tem dentro das igrejas, assim? Tem, dentro das igrejas mais tem. dentro das igrejas que tem. Tem. Eu não tenho conhecimento, na verdade. Mais dentro das igrejas. Mas o Japão, ele é muito forte no teatro. Só que o teatro daqui é diferenciado, né? Porque tem o teatro No e tem o teatro Kabuki. Que é muito antigo, são estilos muito diferentes, históricos mesmo, e que usam máscaras, essas coisas. Tá. Eu não tive a oportunidade ainda de ir em nenhum dos dois para assistir, embora que a gente foi em museus, né, amor, que tem a arte Kabuki, a arte No, mas é muito interessante, Qual que seria a diferença do Kabuki pro No? Eu não sei muito, assim, teoricamente, qual é mas eu acho que o Kabuki usa máscara. Eu acho que o Kabuki é de... não sei, eu acho que é máscara. Vou estudar, depois eu volto com a resposta. De um pro outro, que um também, ele usa muita música.
Ah, é Então, que é verdade. meio que um, como Meio é que que um musical e o outro é musical, mais história. isso. É Porque, mais ou menos isso. não, você falando agora, eu lembrei, vi na televisão japonesa, o pessoal com máscara batendo taiko, né? E Exatamente. É. dançando e aquela coisa toda, né? Tem, a- tem até, Aquele violão deles, né? amor, tem até um Aquela festival, não tem? Festival é de Kabuki, amor, que nós vimos em Shizuoka? Shizuoka tem, é teatro kabuki. Teatro Kabuki. E é no meio de uma floresta, assim, ó. É muito Ah, legal. é, É muito nossa, deve ser legal. muito legal, Eu acho que né? é em outubro, né, amor? E tem o teatro tradicional em Osaka, É. que é o Não, teatro gente, kabuki também, que tem o teatro que é muito forte também. O Ah, Japão é muito rico em cultura, né? é, Não né? é. Só a diferença é que assim, o teatro antigamente as mulheres não participavam, né? Então eram Hum, homens vestidos de mulher. Então com entendi. máscara de mulher. Hoje já Maquiado de é mulher. maquiado de mulher. Ah, Hoje já acho que mudou um pouco. Mas você vê nesses Matsuri que a gente vê por aí, uhum. eles gostam muito desse negócio de se vestir, né, Interpretar de um interpretar um personagem. personagem. Ah, sim. É bem forte neles, né? Só que é diferente culturalmente, né? Brasil e Japão. Mas é muito rico. Eu tenho muita vontade de fazer curso. Eu não faço porque eu não falo Nihongo. Se alguém quiser me ensinar Nihongo, eu tô tentando, tô tentando. Em casa sou eu a única que não falo, mas tá difícil. Mas se eu falasse Nihongo, eu ia fazer um curso de Kabuki e No. Porque Ah, seria um diferencial até no meu currículo, sim. né? Pô, eu tenho curso em Kabuki, tenho curso em No. Não Verdade, que eu vá hein? voltar para o Brasil, mas se um dia eu precisar para alguma coisa, eu Hum, tenho um currículo vasto, né? sim, sim. Mas tá ótimo então, Renata. No finalzinho, geralmente eu peço para o convidado, né, fazer um pequeno resumo, né, da vida, entre aspas, né? Vixe, da Eu sei que não é vida. tão fácil assim, né? Ainda mais você que fez tanta coisa assim, né? Uhum. Mas assim, na verdade, eu falo resumo, mas seria o que que você tirou da vida até hoje, né? É claro que tem várias décadas pela frente ainda, Uhum. mas. Olha, eu penso que tudo que eu vivi tinha um propósito. Uhum. Desde que eu nasci, já estava escrito o meu final, né? Eu vejo assim, eu sofri muita coisa, é que a gente não entrou nos méritos do sofrimento, né? Mas eu passei por muita coisa, e não era para eu estar aqui hoje. Então eu penso assim, se hoje eu estou aqui, é porque Deus cuidou da minha vida. E tem cuidado da minha família e conseguiu transformar uma história de superação, uma história de algumas tristezas e muitas alegrias numa vida muito mais feliz. Né? Eu nunca me imaginei morando num país como o Japão, embora sempre tenha gostado do Japão, e Deus me tirou de uma situação de miséria, não no sentido financeiro, mas de miséria emocional, para me trazer para um país onde me transformou. Né? Eu acho que o Japão ele tem esse poder. Embora muita gente venha para cá e fique depressivo, eu saí de uma depressão para vir para o Japão. E o Japão tem me curado, de certa forma, sabe? Eu vejo assim. Só que assim, eu tenho um coração muito aberto aos japoneses, ao Japão. Eu tenho uma gratidão muito grande por esse país, pelas pessoas que me acolheram quando eu cheguei, que a gente não conhece ninguém. A comunidade brasileira foi essencial na minha vida. Né? Eu encontrei amigos aqui que hoje não estão mais aqui, estão no Brasil, mas que me acolheram, Maiara, o Jean, né, a família deles, a Yuli, o Douglas, que foram a minha família aqui, né? E são minha família para sempre. Mas tantos outros que me ajudaram, como o Renato e a Áudria, que fizeram é, viagens e mais viagens de carro para cima e para baixo para ver. Quando a gente chega, a gente não tem ninguém, né? Uhum. Nós chegamos aqui, fomos recebidos por um pastor que eu nem conhecia, que é o pastor. Como que é o amor dele? Ednilson. Ednilson. Pastor Ednilson, que já veio e trouxe para mim panela de pressão, roupa de frio. Então, assim, eu fui muito bem recebida pela comunidade brasileira em Kikugawa. E a Ivone, que já era amiga do Renato de muitos anos. Então, assim, eu vejo, eu vejo isso como cuidado de Deus. Porque eu Uhum. vim para um país onde eu vim morrendo de medo de não dar certo. Eu vim morrendo de medo de piorar minha depressão. Eu vim Uhum. morrendo de medo de não ter ninguém aqui. E Deus me cercou. Então eu penso assim que
ele tem me cercado de pessoas boas, né? Que nem você apareceu na nossa vida de uma maneira que só pode ter sido Deus, entendeu? Então ele usa pessoas, ele usa as nossas influências para um ajudar o outro, para um estar perto do outro. E eu sou muito grata por tudo isso. Sou muito grata pelo dia de hoje, por ter podido falar um pouquinho, embora que eu falo tudo misturado, tudo enrolado, de vários momentos, né? Mas foi muito bom. É muito bom a gente fazer amizades novas, né? Sim, sim. Ter contatos novos, conhecer pessoas novas. Então, eu penso que tudo é propósito. Eu acho que o que fala da minha vida é propósito. E aquela música do começo que fala I can only imagine, né? Que fala, eu só posso imaginar. Tem tanta coisa que eu tenho vivido que eu nunca nem imaginei, né? Mas que Deus separou para mim. Então, eu penso que tudo é propósito. É isso. Tá ótimo, então, Renato. Obrigado, foi um prazer. Imagina, eu que bom. agradeço. Obrigado por você ter compartilhado um pouquinho da sua história de vida. Um pouquinho. Né? Um pouquinho só, né? Porque se quiser parte 2? Parte 2, daí falo só das desgraças. Tá ótimo, obrigado, viu, Renato? Imagina, eu que agradeço. Agradecer o Renato também, novamente, né, Renato? Obrigado. O filhinho também do casal. Amores. Tá bom, então. Obrigado também a Anne. Tá ótimo, então, pessoal. Finalizando mais um Drivecast, então. Até o próximo Drivecast, então, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Tchau.